Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Inácio. Hoje nós vamos fazer um simulado, né? E eu disponibilizei o link desse simulado. Então, se você quiser, é só acessar o link, você responde e depois você vem aqui para ver os comentários. Eu fiz bem diversificado, né, esse simulado. Então, tem várias perguntas aí que caíram em concursos, né? Então, você pode fazer um bom teste aí dos seus conhecimentos e também aprender bastante, tá? Então, simulado, né? A gente fez um simulado de 15 questões para vocês responderem. Vamos começar aqui com uma questão da banca FGV, né? Então, a banca FGV, Fundação Getúlio Vargas, que caiu em 2023. Olha só, sobre Constituição, né? Conforme a Constituição Federal de 1988, uma prova do Fundamental 2, relativamente à educação, é dever do Estado garantir. Então, a letra A, progressiva universalização do ensino médio e do ensino superior gratuitos, educação infantil às crianças até 8 anos de idade em creche pré-escola, educação básica obrigatória dos 4 aos 21 anos de idade, condições financeiras para todos os estudantes ingressarem no ensino superior e atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Certamente você já fez lá, né? Se não fez, vai lá no link, faça, que é importante, tá? Então aqui uma questão de Constituição, né? Constituição está sempre caindo aí. Quando ele fala progressiva universalização do ensino médio e do ensino superior, não é isso que está lá na lei. Portanto, a gente já eliminaria a letra A, tá? Educação infantil, as crianças até 8 anos de idade, não, aqui é 5 anos, né? 5 anos de idade, tá? Educação básica obrigatória dos 4, perfeito. Aos 21, não, né? Aos 17 anos, tá? 17 anos é a obrigatoriedade. Condições financeiras para todos os estudantes ingressarem no ensino superior? Não tem nada disso na Constituição. Portanto, o nosso gabarito é letra E, né? Marque aí, letra E. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Aí certamente você vai me perguntar, professor, mas não utiliza mais esse termo, né? Agora é pessoa com deficiência, exatamente. Só que na Constituição, ainda esse termo não foi modificado. E isso é uma questão de redação, né? Porque mesmo para modificar uma redação da lei, é preciso um projeto de lei para alterar e tal. E não foi feito isso. Não foi feito porque ninguém ainda se dispôs a fazer. Mas o termo, né, correto hoje é pessoa com deficiência, tá? Portanto, aqui gabarito letra E. Pode ser que tenha gente que tenha pensado, mas se você pegar a Constituição atualizada, você vai ver que esse termo ainda está lá. Portanto, gabarito letra E de escola. Vamos para a número 2. Olha só, a número 2 foi de professor, Prefeitura do município de Jundiaí, da VUNESP, em 2022. Eu peguei de provas mais recentes, né? 2022, 2023 e 2024. Então, o princípio da... E aí entra naquilo que eu falo. Princípio sempre cai, né? Do ensino público é previsto no inciso 6 do artigo 206 da Constituição Federal de 1988. Em conformidade com esse preceito constitucional, o artigo 55 da resolução CNCB número 4, 2010, caiu também a resolução, né? Dispõe que constitui instrumento de horizontalização das relações de vivência e convivência colegiada, superando o autoritarismo no planejamento e na concepção e organização curricular, educando para a conquista da cidadania plena e fortalecendo a ação conjunta que busca criar e recriar o trabalho da e na escola, mediante, entre outras características, a presença articuladora e mobilizadora do gestor no cotidiano da escola e nos espaços com os quais a escola interage,
em busca, né, faltou separar aqui, da qualidade social, das aprendizagens que lhe caibam desenvolver, com transparência e responsabilidade. Assinale a alternativa que preenche corretamente as duas lacunas do texto, no texto, né? Então, olha só, a questão da VUNESP é uma questão sempre um pouco mais longa, mas aqui eles querem um complete, né? Então, aí na letra A é fiscalização contábil, na letra B, gestão científica, na letra C, gestão democrática, na letra D, convivência respeitosa e racionalização das ações. Vamos lá, olha só. Quando ele fala aqui, ó, instrumento de horizontalização das relações e da convivência colegiada. Muita gente fala assim, então eu preciso decorar o artigo 206, o artigo 250, o artigo 55? Claro que não. Por quê? Quando fala de princípio, você tem que ter os princípios na cabeça, certo? Isso eu sempre falo, está lá no meu vídeo DNA da Educação e vários outros. Vocês lembram de princípio chamado fiscalização social, gestão científica, convivência respeitosa, racionalização das ações? Não, né? E quando fala horizontalização das relações de vivência e convivência, superando o autoritarismo, olha só, e no planejamento e concepção curricular, educando para a cidadania plena, fortalecendo a ação conjunta que busca criar o trabalho da e na escola, né? Presença articuladora do gestor. Estamos falando de quê, gente? De horizontalização das relações, né? Então, nós estamos falando de gestão democrática, não é fiscalização social, não é gestão científica, não é convivência respeitosa, não é racionalização das ações, estamos falando da gestão democrática, gabarito letra C, de casa. Olha aqui, ó, isso é fundamental, né? Quando nós temos uma relação que não é uma gestão democrática, por exemplo, uma gestão autoritária, essa relação ela é verticalizada, de cima para, né? De cima para baixo, assim, não há uma participação. Então, isso é uma horizontalização, ou seja, as relações elas são mais democráticas, mais, né, horizontais, né, vertical, horizontal. Então, é nesse sentido. E aí fala, né, superar o autoritarismo. Por isso que eu falo, precisa ficar decorando o artigo? Não, precisa entender. Né? Precisa entender os princípios, precisa entender o DNA da educação, e aí você, no contexto aqui, né, da própria pergunta já te ajuda, você responde tranquilamente. Olha a questão número 3, também uma questão da VUNESP, né, um processo seletivo agora. Com relação à avaliação da aprendizagem escolar, o tema avaliação sempre presente nas provas, né, do Lucchesi, afirma que para avaliar o primeiro ato básico é o de, questão de avaliação sempre importante, sempre caindo. Então, letra A, classificar, que implica adotar uma escala de proficiência que mostra em qual nível de aprendizagem os educandos estão e, posteriormente, fixar uma hierarquia entre eles. B, diagnosticar, que implica, no seu primeiro passo, coletar dados relevantes que configurem o estado de aprendizagem do educando ou dos educandos. C, humanizar, que implica criar um ambiente acolhedor em sala de aula e aceitar o fato de que alguns estudantes têm limitações que os impedem de aprender como os demais. D, padronizar, que implica estabelecer critérios de avaliação que possam ser utilizados para avaliar as crianças, independentemente do contexto em que estejam inseridas. E verificar, que implica distinguir os estudantes segundo a capacidade de cada um e determinar em quais categorias ou grupos eles podem ser distribuídos. Aí é que eu falo, gente, existe um DNA da educação, né, do qual as ideias do Lucchesi, as ideias da Jussara Hoffmann, as ideias de vários autores, elas têm
muitas semelhanças, muitas semelhanças. Então, quando a gente fala de avaliação, de aprendizagem, escolar, a gente pode dizer, falar aqui de classificar como o primeiro ato básico da avaliação, né? Ou seja, fixar uma hierarquia entre eles. Hierarquia não combina com o DNA da educação, não combina. Então a gente já elimina a letra A, certo? Aí a C começa bonito, humanizar, que implica criar um ambiente corredor em sala de aula e aceitar o fato de que alguns estudantes têm limitações que os impedem de aprender com os demais. Será que o Lucchesi coloca isso como o primeiro ato de avaliar? Acho que não, né? Padronizar, olha só, que implica estabelecer critérios de avaliação que possam ser utilizados para avaliar a criança independentemente do contexto. Não, eu vivo falando isso nas minhas aulas. O contexto é super importante. Não a escola não é uma ilha isolada de todo o mundo. Ela está dentro de um bairro, dentro de uma cidade, dentro de um contexto, dentro de uma cultura, dentro de relações humanas, enfim. Então, o contexto é importante, sim, sempre. Né? Aí aqui fala que implica distinguir os estudantes, segundo a capacidade de cada um, determinar categorias, ou seja, segregar os estudantes nas categorias ali, né? Esses são os melhores, esses são os piores. Não. Né? Qual é o primeiro ato básico na avaliação de aprendizagem? Diagnosticar. E a gente vê tanto isso na prática, né? Avaliação diagnóstica, para a gente saber como que o aluno está, né? Muito comum aí, ó, que implica como seu primeiro passo coletar dados relevantes que configurem o estado de aprendizagem do educando ou dos educandos. Portanto, a letra B é a correta, né? Gabarito letra B. Olha, uma questão do Lucchesi, importante, a gente vê tanto isso na prática, né? Temos que fazer avaliação diagnóstica, temos que fazer avaliação diagnóstica. E o Lucchesi fala isso, esse é o primeiro ato. A avaliação, ela precisa, né, ali ter um diagnóstico. Como é que eu vou trabalhar com meus alunos se eu nem sei como eles estão? Então, o diagnóstico, né, a avaliação diagnóstica, ela é super importante. E aí, a educação, né, tanto o Lucchesi quanto a Jussara Hoffmann, com suas devidas peculiaridades, né, eles vão falar que a avaliação ela tem que ser uma aliada da aprendizagem. Ela não pode ser punitiva, ela não pode ser um instrumento, né, de controle de disciplina. Não é isso a avaliação. A avaliação não pode ser pintada como um monstro, ela tem que ser algo que seja prazeroso, que seja para que o aluno possa, e o professor também, está ali sempre avaliando, revisando a sua didática, se aquilo realmente as crianças conseguiram, né, aprender ou não. Tá? Então, é nesse sentido de avaliação. Portanto, o gabarito letra B de bola. Vamos para a questão da IMPA-RH, né? Uma seleção pública aí para professor substituto bilíngue, foi de 2022. Marque, deixa eu colocar o laser, né? Lasers, marque a opção que não. Isso aqui, gente, é muito importante, ó. Que não. Claro que a gente não pode usar marca-texto na prova, mas é importante você estar atento a esse não, porque muita gente acaba comendo bola aí e erra. Representa uma característica da avaliação escolar, conforme assegura Libânio na obra didática. Outra obra que cai muito. Eu sempre recomendo assim, fez uma revisão, gente, divida. É um caderninho lá por autores importantes, onde você vai colocar lá o Libânio, né, o Lucchesi, separados. E você vai anotando coisas importantes deles. E aí você vai ter uma espécie de um resumão. Né? Tem uma prova, a Caio Lucchesi, preciso dar uma olhadinha, olha, isso aqui, né, para você entender. Então, olha só, falando aqui de que não representa uma característica da avaliação. Então, vamos lá. Letra A diz o seguinte.
A avaliação escolar reflete a unidade, objetivos, conteúdos e métodos. Letra B. A avaliação escolar ajuda a desenvolver capacidades e habilidades. A letra C. A avaliação escolar ajuda na autopercepção do professor. Olha, eu falei disso agora há pouco. A avaliação escolar deve ser objetiva, ou seja, deve excluir a subjetividade do professor e dos estudantes. E aí, hein? Então, vamos lá. A avaliação escolar, ela reflete unidades... Opa, cadê a canetinha? Isso. Reflete a unidade, objetivos e conteúdos, sim, né? Conteúdos e métodos, sim. A avaliação reflete exatamente isso. Ela ajuda a desenvolver capacidades e habilidades, sim, sim, claro. E eu falei disso na questão anterior, dessa avaliação que vai buscar aí ser um aliado na aprendizagem, né? A gente fala avaliação formativa, né? Que a Jussara Hoffmann utiliza muito isso, a avaliação formativa, então ela vai desenvolver capacidades e habilidades. E ela ajuda na autopercepção do professor, sim, acabei de dizer isso. Às vezes você dá um conteúdo e muita gente não absorveu, não aprendeu aquilo, né? Absorveu não é uma boa palavra, né? Aprendeu aquilo. Aí você fala assim, nossa, será que a explicação foi legal? Será que eu posso fazer diferente? Então isso é importante. Agora, que não representa, ó. Não representa. A avaliação deve ser objetiva e deve excluir a subjetividade, ó. Excluir já é uma palavra que não combina com o DNA da educação, né? Pareceu excluir, você fica atento. Não é uma regra, né? Não é um dogma, mas fique atento, é uma dica. Ó. Letra D, gabarito letra D. Ela deve excluir? Não, né? Claro que não. E aí vamos ver o que o Libânio fala. Ó. A avaliação escolar, segundo o Libânio, deve ter um caráter objetivo, capaz de comprovar os conhecimentos realmente assimilados pelos alunos. Aí você veja que a banca começou ali, ó, né? Deve ser objetiva. Aí, olha só, todavia, porém, contudo, não significa excluir a subjetividade dos professores e dos alunos, tá? No processo de ensino-aprendizagem, o professor e seus alunos são agentes históricos, convivências pessoais, experiências de mundo diversas. Não seria possível, tão pouco aceitável, que o procedimento de avaliação ignorasse essa particularidade subjetiva dos envolvidos. Então, o Libânio, né, ele não vai falar que não, né? E aqui colocou que deve, o Libânio vai falar que não. Por quê? Como disse aqui, são sujeitos históricos, a gente precisa levar isso em consideração, essa vivência, essa história, esse contexto, essa cultura, né? Porque nós somos aí permeados por tudo isso, cercados por tudo isso. Então, isso tem que ser considerado. Vamos para número 5, IBAN, Prefeitura de Saquarema, 2023, falando sobre BNCC. Né? Então, olha lá o que diz a questão. A BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza, ao definir, né, tinha esse ponto aqui, as competências, os direitos de aprendizagem, as habilidades, os campos de experiência. E aí? Né? O que você respondeu nessa aí? Uma questão que pode pegar muita gente aí, né? Pode pegar. Mas quando a gente está falando aí dessa questão, tornar mais humana, justa, voltada para a preservação da natureza, a BNCC está definindo os direitos de aprendizagem? Não, né? Não estamos falando de direito de aprendizagem aqui. Estamos falando de habilidade? Não. Estamos falando dos campos de experiência, aquilo que a gente tem na educação infantil, né? O eu, o outro, nós. Não, também não estamos falando disso. Estamos falando de quê? De competências. Portanto, gabarito, letra A. E o que são essas competências, né? A BNCC, ela vai definir competências como conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes
que se espera dos alunos desenvolvam ao longo da educação básica para que possam enfrentar os desafios da vida pessoal, profissional e social. As competências, portanto, são resultado do processo de aprendizagem e devem contribuir para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a transformação da sociedade, né? E a pergunta diz lá, tornando mais humana, justa, preservação da natureza. Então, o que a BNCC prevê? Ela não quer só um aluno que tenha conhecimentos, né? Não. Por quê, gente? Essas competências são muito importantes, né? Primeiro, que elas vão nos ajudar a enfrentar esses desafios da vida social, profissional. E segundo, elas vão contribuir aí para que a gente tenha uma sociedade melhor, né? Quando a gente fala de cidadão consciente, comprometido com a transformação da sociedade, a gente está falando daquele cidadão que tem preocupação com o outro, que tem preocupação com a natureza, que tem preocupação com a preservação dos recursos naturais, com os cuidados com o meio ambiente, com os cuidados com o ser humano, com a ética, com a moral, né? Então, tudo isso a gente espera que os alunos desenvolvam a educação básica, certo? Porque a gente está vivendo aí, né, situações que são bem complicadas. Vamos ver aqui, VUNESP, essa já de 2024, uma prova de Lins, foi uma prova recente, tá? Ao discutir a gestão do conflito escolar, Crispino, que a VUNESP gosta muito de fazer questões desse texto, principalmente sobre conflito escolar. Defende o ponto de vista que o conflito, então vamos ver o que ele defende aqui com relação ao conflito. É inevitável e seus motivos não devem ser suprimidos. Atenta contra a ordem social, por isso deve ser eliminado. Precisa ser inibido, pois é algo ruim em qualquer ambiente e representa uma anomalia do comportamento humano em sociedade. E aí, quando Crispino fala da gestão do conflito escolar, o que ele está dizendo, gente? O conflito atenta contra a ordem social, por isso deve ser eliminado. Vocês acham isso mesmo? Não, Crispino não acha isso, tá? Então já vamos eliminar aqui. Precisa ser inibido, pois é algo ruim em qualquer ambiente. Essa visão de que o conflito é ruim não é a visão do Crispino. E representa uma anomalia, não. O conflito é uma oportunidade de aprendizado e ele não pode ser visto como algo que é sempre o lado negativo do conflito, né? No conflito de ideias, de ações, há todo um aprendizado, né? Então, eu recentemente estava vendo alguém falar sobre isso e que as gerações atuais, né? Não pode acontecer nada na escola, que já está lá o pai, a mãe, se um tem um desentendimento com o outro, aí já quer chamar a mãe do outro, enfim. Então, às vezes a gente não deixa as crianças administrarem seus conflitos, seus problemas, suas situações. Então, o adulto está lá sempre interferindo. E essa interferência ela não é muitas vezes educativa. Por quê? Quando a gente interfere educando, tal, mas fazendo também, deixando que eles também procurem resolver suas situações, então quando a gente coloca para eles o desafio que eles resolvam essa situação, a gente está promovendo ali uma educação significativa, um aprendizado significativo. Quando a gente fica intermediando tudo e fazendo tudo por eles, não, né? Aí nós estamos criando uma geração fraca, uma geração que vai sofrer bastante por não ter, vamos dizer assim, vou usar uma palavra, casco, né, para enfrentar as situações da vida, tá? Então até tinha uma frase bem interessante que falava assim, uma vida, quando você tem muitos desafios, conflitos a enfrentar, você está criando, né, um futuro de facilidades, né? Um futuro bom, um futuro legal. Quando você tem um presente
de facilidades, né, de um caminho fácil, você está criando um futuro. Porque a gente percebe hoje eu estava almoçando, né, almoçando ali, estava fazendo a supervisão, tal, indo de escola para outra, almoçando, eu só vi tinha uns caras trabalhando ali, né, que estavam almoçando também, de uma empresa, e eles falam, nossa, como tá difícil, contrato hoje o jovem, o cara não quer, porque ele não aceita, se eu falo qualquer coisa, é assédio. São pessoas que têm dificuldades de lidar com a crítica, com o conflito, né, com o questionamento, com o não. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E Crispino fala muito disso. Gestão do conflito escolar é uma oportunidade, o conflito é uma oportunidade de aprendizado. Por isso, ele é inevitável. Não existe vida sem conflito. Né? Então ele é... Gente, não deve suprimir os motivos, mas deve utilizar eles no aprendizado, certo? Porque senão depois as pessoas não, elas querem tudo do jeito delas, ninguém pode falar nada contrário, porque senão, já, meu Deus, né? Então, é exatamente isso. Um livro excelente aí para vocês lerem, tá bom? 7, olha aí, VUNESP, olha o Libânio de novo. Ei, Libânio, isso aparece aí. Conforme Libânio, ó, prova recente, 2024, Lins, papapá, tem muitas atribuições consultivas, deliberativas e fiscais em questões definidas na legislação estadual ou municipal e no regimento escolar. Essas questões geralmente envolvem aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros. Sua composição tem uma certa proporcionalidade de participação dos docentes, dos especialistas em educação, dos funcionários, dos pais e dos alunos. Assinale a alternativa que preenche corretamente a coluna. Questão também bem legal, interessante. E aí, o que é isso, gente? É o Grêmio Estudantil? É o conselho de escola? É o conselho de classe ou a associação de pais e mestres? Veja, ele fala que tem atribuição consultiva, deliberativa e fiscal. Olha só, né? O CDF. E aí, ele também fala que envolve aspecto pedagógico, administrativo e financeiro. Composição, docente, especialista. Aí vamos lá, o Grêmio Estudantil, gente, é de estudante. Né? Não pode ser. Tá? O conselho de classe, ó, ele é limitado a aquelas situações pedagógicas ali da classe, né, que a gente faz no final do bimestre ou do trimestre, dependendo da como a rede se organiza. É aquele conselho ali, né? Então, não. A associação de pais e mestres também não tem esse caráter aí todo aí que está colocado quando fala de aspecto pedagógico, administrativo, financeiro, essa proporcionalidade de participação docente e tal, não se encaixa aí na APM. Portanto, nós estamos falando do conselho de escola. Letra B de bola. Ó, tem de novo, hein? Eita, nós. Conselho de escola, letra B de bola. Questão importante, porque o conselho ele é aquela instituição deliberativa, né, mais importante da escola, certo? Tanto é que fala assim, vai ter que transferir compulsoriamente um aluno, tem que constar o conselho de escola, né? O conselho de escola tem a palavra final aí em ações, tem verbas para gastar. A PM, obviamente, tem que conduz essa coisa, mas o conselho de escola também, ele vai dizer, olha, eu preciso investir nisso, eu preciso isso, e precisa aprovação, normalmente, do conselho de escola para essas coisas, num evento na escola, enfim, tudo aí vai ter que passar pelo conselho de escola, é importantíssimo. Gabarito, letra B, questão do Libânio. Vamos para número 8, novamente Lins, 2024, falando aqui da resolução 5 de 2009, que é as diretrizes curriculares para a educação infantil, estabelece que, questão interessante também, chama vários assuntos aqui. A letra A, educação domiciliar ou homeschooling,
é válida como modalidade oficial na instrução da etapa da educação infantil. B. É dever do Estado garantir a oferta da educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. C. A frequência no último ano da educação infantil é pré-requisito para matrícula no ensino fundamental. E D. As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas ao endereço de trabalho dos responsáveis da criança. Vamos lá analisar essa questão, tem muitos temas interessantíssimos aí. Olha só, homeschooling, né? Até tentaram emplacar aí um homeschooling no Brasil, mas não existe regulamentação do ensino em casa no Brasil. Até tentou-se aí passar no governo anterior, só para citar, né, governo anterior, que às vezes você está assistindo esse vídeo aí, você não sabe, né? Então, só para explicar, no governo do Jair Bolsonaro, rodou lá uma ideia sobre o homeschooling, né? Que isso é uma coisa que os Estados Unidos têm, enfim, essa educação domiciliar. Eu posso educar o meu filho. No Brasil, isso não é ainda regulamentado e autorizado, tá? A educação é obrigatória, a criança tem que ir para a escola e tal. E aí, por que isso? Principalmente na educação infantil. Porque quais são os eixos estruturantes da educação infantil, gente? Interações e brincadeira. Em casa, as interações elas são super limitadas. Né? A criança não vai ter lá um amiguinho, uma amiguinha, né? Então, aquela ideia lá, não vai vivenciar conflitos ali, né? Já pegando um gancho na questão. Então, portanto, não é a letra A, né? Vamos eliminar a letra A, né? Não é. A frequência no último ano da educação infantil é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Nunca, né? Não existe pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental de quem veio da educação infantil. Educação infantil não reprova, né? Tá nos meus mandamentos lá, não reprovarás, né? Não solicitarás, né? Pré-requisitos. Agora eu fui mal, né? Letra C, fora. E eu falo isso muito num vídeo, gente. É isso que eu falo, ó, tá vendo? Preciso decorar as diretrizes? Não, preciso entender as bases da educação brasileira. As vagas em creche pré-escola devem ser oferecidas próximas ao endereço do trabalho? Não, é próximo da residência da pessoa, do lar, não do trabalho, tá? Portanto, gabarito, letra B de bola. É dever do Estado garantir a oferta de educação pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Tá? Não há requisito de seleção na educação infantil. Vamos marcar aqui a letra B de bola. Certo? Vamos para o número 9, questão da AMEO-ESC, né, de 2023, uma questão que fala sobre AE, Atendimento Educacional Especializado. É um serviço da educação especial oferecido aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, sejam elas de caráter temporário ou permanente. Qual é o objetivo principal do atendimento educacional especializado, do AE, dentro do contexto da educação inclusiva? Vamos lá. Aí diz aqui, né, na letra A, diminuir a responsabilidade das escolas regulares em relação à inclusão, transferindo-a para serviços especializados. Promover o acesso à participação e aprendizado efetivo do aluno com deficiência nas escolas regulares. C. Separar os alunos com deficiência em salas de aula especiais para garantir sua atenção individualizada. D. Fornecer uma educação separada e exclusiva para alunos com deficiência, independente das escolas regulares. Olha só, gente, se você assistiu o meu vídeo do DNA da Educação, Dicas para a Educação Infantil, né? E o curso que eu comecei aí, que está na aula 4, né? Está no canal, disponível, de graça. Gente, você mata essa questão tranquilamente. Porque eu falo aquele mantra,
segregou, separou, né? A alternativa dançou. Então, ó, fazer educação separada, exclusiva, ah, não. Ó, elimina. Separar alunos, não. Elimina. Separou, segregou, gente, já era. Diminuir a responsabilidade das escolas regulares, não, de jeito nenhum. Nós temos que incluir o aluno nas escolas regulares, prioritariamente nas escolas regulares, diz a legislação. Portanto, o gabarito letra B de bola, promover a participação e o aprendizado efetivo de aluno com deficiência nas escolas regulares. Letra B de bola. Questão interessante, o AE, ele é um serviço, como falou ali, que vai apoiar os alunos com deficiência no contraturno, né? Ou os alunos com altas habilidades, né? Os superdotados também podem ser atendidos por esse serviço. Portanto, gabarito letra B de bola. Gente, viu? Separou, segregou, né? Não, o aluno, a inclusão ser feita nas escolas regulares. Portanto, letra B de bola, questão aí também importante, que tem caído bastante, falando aí sobre o AE. Número 10, Rio Claro, 2022, o Moran. Né? Moran fala das metodologias ativas, também aí bastante na moda nas provas da VUNESP. Observa que na sala de aula lidamos hoje com uma geração acostumada a jogar. Nesse contexto, o autor defende, olha aí o contexto, hein? Uma geração que está acostumada a jogar. A escola, letra A. Ah, esqueci de comentar uma coisa. Só um minutinho para eu voltar aqui. Ó, olha o que aconteceu, hein? Nós tivemos uma sequência de 3 Bs. Né? Perceberam? B, B e B. Quando acontece isso na prova, se você não está muito bem preparado, você chega e fala, nossa, 3B, será? Né? Será? Tal. Eu já tive pergunta no canal dizendo assim, professor, pode isso? 3Bs? Pode. Né? Eu já fiz prova, gente, que eu peguei uma sequência de 4 letras, a mesma, né? Acho que era a letra A. Eu já estava bem preparado nesse período com relação a provas. Eu falei, nossa, gente, não é possível, 4A seguido, eu estou errando alguma coisa. Eu reli todas as questões e eu falei, não, é isso mesmo. E eu estava certo, era 4A seguidos. Né? E muita gente falou, não é possível. Não. Mas é mais difícil acontecer na VUNESP, né? Mas na VUNESP essa tríplice pode acontecer, tá? Não é tão comum, mas pode acontecer. Letra A, vamos lá. Falando aqui do geração acostumada a jogar, a questão do Moran. Né? A escola precisa resgatar os valores do trabalho produtivo dos estudantes e da aprendizagem efetiva frente à ideologia de infantilização do ensino pelos jogos. B. Os estudantes de hoje têm sua capacidade de atenção e interesse limitadas pelas dependências tecnológicas, prejudicando o trabalho pedagógico na escola. C. Desafios, recompensas, competição e cooperação são recursos típicos dos jogos que tornam os materiais mais atraentes para a aprendizagem significativa. D. A gamificação da sala de aula deve substituir a antiga pedagogia de projetos por ser uma tendência mais lúdica e efetiva do ensino de aprendizagem. E jogos e brincadeiras tradicionais são cultivados apenas nas escolas hoje em dia, que, portanto, têm o papel de passá-los para gerações acostumadas a jogos eletrônicos. Então, vamos ler, gente. Esse é o tipo de questão que, às vezes, eles apostam no senso comum. Então, a gente ouve muito falar assim, os estudantes de hoje, eles têm essa atenção, interesse limitado pelas dependências tecnológicas, isso prejudica o trabalho pedagógico na sala de aula, é o uso do celular, não sei o que e tal. Mas a gente fala muito isso, né? A gente fala muito isso. Outro dia eu até falei isso também. Só que, quando a gente erra, a banca sabe disso.
Por quê? Ela não está perguntando aquilo que a gente está comentando hoje, ela está perguntando sobre o Moran, né, o autor, o que ele fala dessa questão. Não é o que a gente está falando. E muita gente confunde isso e marca a letra B, e a letra B está errada. A letra B está errada. Tá? Cuidado com isso. Cuidado. A gente tem que responder, né, o que o Moran observa. Olha a pergunta. Moran observa que o autor defende que não é o que eu defendo, não é o que você defende, é o que o autor defende. Então, muita gente confunde isso, certo? Cuidado. Então, a escola precisa resgatar os valores do trabalho produtivo dos estudantes da aprendizagem efetiva frente à ideologia de infantilização dos jogos. O Moran não fala nada disso aqui. Então, essa aqui também errada, né? A gamificação da sala de aula deva substituir a antiga pedagogia de projetos. Imagina, Moran não fala nada disso. É um aliado, né? Uma aliada. Até a gamificação é mais um instrumento. Ele vai eliminar a pedagogia de projetos, porque a pedagogia de projetos é ótima e pode até utilizar a gamificação, né? Mas uma substituir a outra, não, está errado. Jogos e brincadeiras tradicionais são cultivados apenas nas escolas e hoje em dia, que, portanto, tem o papel de passá-los para gerações acostumadas a jogos eletrônicos. Não, Moran não está falando disso, né? Jogos e brincadeiras são cultivados apenas nas escolas. Ó, palavra limitante, né? Aí, quando ele fala assim, ó, desafios, recompensas, competição e cooperação são recursos típicos dos jogos, o que tornam os materiais mais atraentes e a aprendizagem mais significativa. Sim, o Moran defende isso, né? Portanto, letra C, de casa. Aí você fala assim, não, mas eu não concordo com isso, eu concordo com a letra B. Gente, a pergunta diz assim, Moran observa que na sala de aula lidamos hoje com uma geração acostumada a jogar. Nesse contexto, qual é a sua opinião? Não, a pergunta não é essa. A pergunta é, o autor defende que desafios, recompensas, competição e cooperação são recursos típicos dos jogos que tornam os materiais mais atraentes para a aprendizagem significativa. Portanto, letra C, de casa. Né? Olha aqui, ó. A letra A, os jogos e a gamificação podem acrescentar muito ao aprendizado, né? Por isso está incorreta. A tecnologia pode agregar novas formas de aprender e acrescentar ao trabalho pedagógico da escola. A chamada gamificação, que estimula os desafios, propõe recompensas, competição e cooperação estimulam o trabalho. Essa é a correta, né, que nós marcamos. Eu comentei aqui as incorretas e as corretas. A gamificação não visa substituir, mas sim agregar novos elementos ao ensino-aprendizagem, e não se trata de abrir mão de brincadeiras e substituí-los pela eletrônica. É um processo de agregação, a soma as novas aprendizagens, né? Então, portanto, letra C é correta, as demais incorretas. Olha essa questão aqui da banca Access, né? Durante a pandemia do coronavírus, o ensino remoto tornou-se uma realidade, uma necessidade. Diante desse quadro, as escolas públicas brasileiras se depararam com enormes desafios. A charge ao lado apresenta um desses desafios, né? Então, vamos lá. Que desafio? Olha aqui, ó. Duas crianças, né, na rua aqui. Vamos brincar de Facebook? Uma criança está falando, né? Hoje o Facebook já está até... hoje é Instagram. E aí ela desenha um computador, ó, na parede. Está com lápis, está na rua aqui, né? Vamos, eu trouxe meu notebook. Aí vem um menino com papel aqui, alguma coisa, né? Que representa o notebook. Aparentemente são duas crianças, né? Simples, ali estão sem camisa, sem sapato, né? Então vamos lá. E aqui é o texto, uma charge de inclusão digital. Aí fala assim: A desigualdade social, B, o analfabetismo funcional,
seus altos índices de reprovação e D, o baixo desempenho das classes populares, escolar das classes populares. Essa tranquila, né? Claro que a letra A, nós estamos falando aqui de desigualdade social. Tanto é que as crianças estão sem computador, elas estão fingindo que têm computador, né? E foi uma necessidade, durante a pandemia, nós tivemos muito problema de acesso, de falta de equipamento, né, para criança, enfim. Não é analfabetismo funcional, né? Não tem nada a ver com isso aqui. Porque quando a gente fala analfabetismo funcional, é aquela pessoa que sabe, apesar de reconhecer algumas letras, saber escrever um nome, saber escrever algumas palavras, ela não consegue compreender um texto, seu contexto, as suas inferências, enfim. Altos índices de reprovação, também a Charge não fala nada disso, e baixo desempenho escolar das classes populares, não tem nada aqui dizendo isso, né? Porque, não, né? Aqui está representando realmente a desigualdade social, ok? Bom, vamos lá. Unicentro. Centro, concurso de pedagogo, ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja, na escola, ou, de um modo de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela, para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar, para saber fazer, para ser ou para conviver. Todos os dias misturamos a vida com a educação, ou uma ou várias. Educação, educações. Texto do Brandão, né, que também aparece bastante. Nesse sentido, é incorreto. Veja, aqui novamente, chamar a atenção, as bancas têm utilizado muito esse expediente do incorreto. E o que acontece, gente? Numa prova, você está lá respondendo a prova. Às vezes você está cansado de ler. Prova da VUNESP, por exemplo, é bastante texto e tal. Aí você fica cansado. E aí você começa a ler com mais pressa. Aí você não lê o incorreto. Aí você vai direto para as alternativas. Não viu lá o incorreto. Aí você está lendo a alternativa lá, né? Aí você vai lá ver quando se propõe abordar a educação, significa legitimar a sua existência na formação humana, nas relações estabelecidas e na constante troca de experiências e vivências. Aí você fala, nossa, isso é aí mesmo, aí você marca. Não é. A educação envolve todos os espaços e processos formativos. O texto diz isso, né? Todos os pedaços da vida, na rua, na igreja, na escola, né? A educação é um processo e dessa forma nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. O texto está falando isso. Educação de verdade é uma vivência típica da educação escolar, onde se aprende e se aprimoram conhecimentos científicos, sendo o único local possível de aprendizagem. Ninguém aprende nada a não ser em espaços escolares. E aprender e ensinar são momentos que incorporam processos de vida e aprendizagem diferentes e momentos diferentes mutuamente. Bom, uma questão que é muito mais de interpretação, né, do que de conhecimento de fato, porque o próprio texto diz: ninguém escapa da educação, em casa, na rua, na igreja, na escola, na fazenda, uma casinha de sapê, enfim, eu já fui para a música. Todos os pedaços da vida. E aí, quando a letra D diz assim, educação de verdade é uma vivência típica da escolar, onde se aprende e aprimora o conhecimento científico, sendo o único local possível de aprendizagem, o texto do Brandão diz exatamente o contrário. Todos os lugares são espaços de aprendizagem, portanto, o gabarito letra D. Essa é uma questão mais tranquila, né? Mas que muitas vezes a pessoa erra pelo cansaço, né? Letra D. Ficou um D estranho, né? Mas é letra D de dado. Porque essas questões, elas às vezes vêm depois ali, quando você está cansado e tal, e aí você acaba não se atentando, né, ao detalhe e acaba errando, tá? Por isso é importante prestar bastante atenção, certo? Vamos lá, dando sequência, então, essa questão número 12 é letra D. Vamos para número 13. Olha que questão enorme, né? Então, vamos lá. Olha só.
O caso do estudante de biomedicina da UPNET, né, de biomedicina de 44 anos em Bauru, é uma reportagem, tá, gente? Que sofreu este preconceito por 3 jovens só por estar cursando faculdade depois dos 40 anos. Ganhou repercussão nacional depois que um vídeo gravado por elas, foi daquelas meninas que tiraram sarro de uma estudante, né, criticando a presença da estudante na universidade. Viralizou, chegou a mais de 1 milhão de visualizações em menos de 24 horas. Aí, entre aspas, aqui, o preconceito no Brasil é resultado de um país colonial, despolitizado, elitista e excludente. Mesmo com vários movimentos em prol da educação humanizadora em governos de caráter popular, este preconceito acontece. O que necessitamos é de que uma política nacional de educação permanentemente humanizadora, tanto nas escolas, nas universidades, quanto na sociedade. O preconceito com essas pessoas adultas ou idosas nas escolas e universidades é fruto da ignorância e da estupidez, afirma o secretário de Aposentados e Assuntos Previdenciários da CNT, Sérgio Antônio Kumpfer. Está lá, notícia e tal. A situação vivenciada pela estudante está em desacordo com qual dos princípios assegurados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Letra A, garantia do padrão de qualidade. Letra B, valorização da experiência extraescolar. Letra C, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Letra D, consideração com a diversidade étnico-racial. Ou E, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, uma questão que trouxe uma reportagem, né, um fato que ficou muito conhecido aí, as estudantes que acabaram debochando ali da estudante, elas eram mais novas, né, de uma estudante que estava cursando faculdade depois dos 40 anos, né, e aí gerou um baita, uma repercussão isso. E aí a pergunta é, que princípio, olha os princípios aí caindo, né? Por isso que eu falo, se você souber os princípios, você já sabe bastante coisa, né? Pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Que princípio que feriu? Do padrão de qualidade? Não. Da experiência extraescolar? Não, né? Não. Da educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, a diversidade étnico-racial? Não. Está falando da garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Letra E, de escola. Por quê? Eu tenho direito a fazer faculdade. Eu não tive oportunidade na época. Agora, né, que a pessoa está trabalhando e tal, ela conseguiu, né, entrar na faculdade de biomedicina. Então, é um direito, né, até porque nós vivemos, e aí, minha opinião ali, né, num país muito desigual, num país que é realmente elitista, excludente. Tanto é que essas ações, esses atos, eles demonstram como que a gente ainda é excludente, como que a gente ainda tem preconceito, como que a gente ainda tem uma série de problemas para serem resolvidos. Portanto, o gabarito letra E de escola, tá? Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Tá? Bom, a LDB, né, faltou. Aqui, ó, a LDB traz princípios no seu artigo 3, né? Alternativa A, aí só para você ter uma ideia, né? Coloquei aqui todas as questões comentadas. A letra A faz referência à garantia do padrão de qualidade, porém isso não está na reportagem, né? Alternativa B, ela faz referência ao princípio 10, né, da LDB, que é a valorização da experiência extraescolar, porém não tem relação com a notícia, que trata de um preconceito com relação à idade, né, do aluno, não, da aluna, também conhecido como etarismo, né? Então, é o chamado etarismo, também conhecido como ageísmo ou idadismo. Envolve estereótipos e uma visão preconceituosa em relação às pessoas. E aí eu pergunto para vocês,
Quando que vocês acham que eu comecei a passar em concurso? Dá um palpite aí. Né? Vocês acham que eu sempre fui esse? Né? Hoje eu posso falar com orgulho que eu tenho, no mínimo, aí umas 25 convocações ou mais. Eu passei em mais de 30 concursos. Primeiro lugar, pelo menos umas 10, 11 vezes. Segundo lugar também, umas 6, 5. Entre os 15 aí, pelo menos uns 20 concursos ou mais, entre os 15 melhores colocados. Quando que eu comecei isso? Eu já era novinho, já, opa, né? Será? Vou surpreender vocês. Eu comecei a passar em concursos dessa maneira com 46 anos. O meu canal começou praticamente há pouco tempo. Então, é exatamente isso. Nunca é tarde. Antes disso, eu nunca tinha passado numa colocação tão boa quanto primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, ficar entre os 10, entre os 15. Não, nunca. Sei a ter mais sucesso depois dos 46 anos. Olha só, hein? Que eu aprendi como é que passa em concurso, como é que estuda. Né? Aqui a alternativa faz referência ao inciso 11, que também não tem relação com o fato da notícia. Né? Aqui a diversidade étnico-racial é o caso de preconceito. Aqui o caso é de preconceito com relação à idade, né? Não na questão étnica, e, portanto, a alternativa aí. Olha só, gente. Então, nunca é tarde para a gente começar. Prefeitura de Marília, VUNESP, ao analisar a proposta teórica de Levi Vygotsky, o autor, IVIC, 2010, indica que as modalidades de assistência adulta na zona proximal do desenvolvimento da criança são múltiplas, sendo que seu primeiro lugar se refere a que eles têm que conhecer um pouco de Vygotsky, né? Essa é uma ideia fundamental dele, a zona de desenvolvimento proximal, né? Ou zona proximal do desenvolvimento. E aí ele fala o quê, né? Quando ele diz isso? Que as questões que façam apelo à reflexão afetiva, a colaboração nas atividades partilhadas, as cópias de modelos pré-definidos, as demonstrações de métodos a serem observados, o controle de conhecimentos por parte da própria criança. Né? Então, quando o Vygotsky fala dessa zona de desenvolvimento proximal, ele está falando, né, dessa ZPD. Né? ZPD, muitas vezes você está ali, você está reunindo, pensa na criança, né? Ela vai crescendo, ela vai aprendendo coisas, e à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai tendo mais condições de aprender coisas novas. Por exemplo, se eu pegar uma criança de 5 anos, né, ou de 6 anos, que começou a aprender matemática, aprender números e tal, ela já aprendeu um pouco na pré-escola ali, né, mas ela está no começo ali, e eu for apresentar para ela a fórmula de Bhaskara, ela não vai conseguir, né? Não. Tá? Por quê? Porque ela ainda não reuniu as condições, né, para ela aprender. Por isso que a educação é um processo. Você vai ali, tal, tal. E o que ajuda nesse desenvolvimento? Né? Como que a gente pode ajudar uma criança a se desenvolver? Uma das ideias é as atividades partilhadas. Eu coloco uma criança que sabe um pouco mais, ali já está, né, melhor o desenvolvimento dela, uma criança que ainda não atingiu aquele conhecimento. Então, por exemplo, as atividades compartilhadas, né, letra B, seria a resposta. Né? Então, aí a zona de desenvolvimento proximal, a colaboração nas atividades partilhadas. Não tem a ver com as questões que passam pela reflexão fria. Cópia de modelo, não. Né? Ação de método também não. E controle de conhecimentos parte da criança, não. Tá?
Portanto, olha só, Vygotsky enfatiza a importância da colaboração e interação social nas atividades compartilhadas para promover o desenvolvimento na zona proximal. Essas interações elas são importantíssimas, né, para o desenvolvimento. Por isso a crítica ao homeschooling, né, porque se limita a isso. Tá? Então, aí Vygotsky, importante autor, falando dessa questão da colaboração e interação nessas atividades compartilhadas. Aqui é letra B de bola, tá? Vamos para a derradeira, né? A última. Vocês ouviram, vocês conhecem a palavra derradeira? Né? Pedagogo, Secretaria de Estado da Administração do Amapá, aí, grande Amapá, lá no norte do país. Um grande abraço. Tem gente no canal que assiste lá do Amapá, gente. Já recebi mensagem do Amapá, de Roraima. A gente vai longe lá. Né? A partir da Lei 939496, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, ganha espaço nas ações relativas à construção de currículos, os desafios postos para a elaboração do projeto político-pedagógico, o PPP, de cada escola. Sob essa elaboração, em um contexto de gestão democrática, assinale a alternativa qual? Incorreta. Tanto cuidado, muito cuidado, incorreto. Na elaboração do PPP, deve ser levada em conta a dimensão da relação das pessoas, das escolas com as famílias. A elaboração do PPP deve ser tratada exclusivamente como exigência legal a ser atendida pelos gestores. Para C, na elaboração do PPP deve ter como objetivo definir diretrizes pedagógicas que orientem a comunidade escolar sobre o trabalho a ser desenvolvido. Letra D, na elaboração do PPP, deve-se considerar a perspectiva da sua flexibilização a fim de atender às necessidades de aprendizagem dos diferentes alunos. E a elaboração do PPP deve envolver os diversos sujeitos que compõem o corpo social da escola. Né? Então, olha só, vamos lá, vamos analisar. O PPP também gosta de cai bastante na prova. O PPP, ele deve levar em conta essa dimensão da escola com a família, claro, né? Importantíssimo. O PPP é um instrumento, plano político pedagógico, que deve ser construído com o coletivo, com os professores, com a comunidade, com os funcionários, com todos. Né? Quanto mais amplo, melhor. A elaboração do PPP deve definir diretrizes pedagógicas que orientem a comunidade escolar? Sim, perfeito. A elaboração do PPP deve considerar a perspectiva de sua flexibilização para atender às necessidades de aprendizagem dos diferentes alunos? Sim, né? É inclusivo, PP ali para todos. Quando a gente fala de inclusão, não é só para o aluno de inclusão, né? Para o aluno que tem outras dificuldades também, tá? A elaboração do PPP deve envolver diversos sujeitos que compõem o corpo social, sim. E qual é a incorreta? O PPP... Peraí, caneta. A incorreta é essa aqui, ó. A elaboração do PPP deve ser tratada exclusivamente, ó. A palavra exclusivamente é perigosa na educação, tá? Como uma exigência legal a ser atendida? Não, né? O PPP é importante aí, instrumento, principalmente que ele seja construído numa gestão democrática, portanto, letra B de bola, mais um B, hein? Só deu B aqui, hein? Gente, com isso, a gente encerra esse nosso simulado. Se você gostou, dá like, comenta, porque aí a gente vai fazer mais e mais simulados para vocês, tá bom? Grande abraço e sucesso aí nos concursos. Até mais.